Boa tarde, hoje é terça-feira, dia 6 de janeiro, estamos ao vivo aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET, com as principais notícias aqui da cidade e da região, e você pode acompanhar ao vivo no nosso site, o santamaria.tv.br. Participe do nosso programa, envie a sua sugestão de pauta, a sua pergunta, através do nosso e-mail smagora@santamaria.tv.br ou entre em contato com a nossa equipe de jornalismo através do telefone 3028 3045. Acesse também as nossas redes sociais, o facebook.com/TV Santa Maria e o nosso perfil no Twitter, o @TV Santa Maria 19. O Santa Maria Agora tem o apoio cultural da Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Corsã, um patrimônio de todos os gaúchos. Salgado Filho, transportando vidas, apoiando a cultura. E acesse também o Portal Bay, portalbay.com.br. É bom e é nosso. E nos últimos dias de 2014, a presidente Dilma Rousseff encaminhou ao Congresso uma medida provisória com ajuste nas despesas do Fundo de Amparo ao Trabalhador e da Previdência Social. As mudanças atingem o abono salarial, o seguro-desemprego dos pescadores artesanais, a pensão por morte e o auxílio-doença. Para falar sobre essas mudanças, eu vou conversar agora com o advogado Guilherme Ziger-Huber. Boa tarde, bem-vindo ao Santa Maria Agora, Guilherme. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer imenso para nós, da Martini Medeiros e Toneto, estar aqui para conversar sobre essas novas mudanças legislativas ocorridas no final do ano passado. Pois é, essas mudanças vêm causando algumas polêmicas, né? E é interessante iniciar o ano já explicando para o pessoal de casa quais foram essas mudanças. Vamos começar a relatar, então, separadas meio que por itens, né? As mudanças já realizadas agora nos direitos trabalhistas. Com certeza. Basicamente, as mudanças no direito trabalhista ocorreram, como tu mesmo falou, no abono salarial e no seguro-desemprego, né? O seguro-desemprego, anteriormente, ele existia uma carência de 15 meses. Então, a pessoa que trabalhou durante 15 meses tinha direito a um seguro-desemprego que varia entre 3 a 5 parcelas. A partir dessa mudança ocorrida nessa medida provisória, que foi publicada dia 30 de 12 de 2004, então bem no final do ano, né, Rodrigo? Ela agora passa a ser 18 meses, então ficou bem mais difícil para o trabalhador para ele conseguir alcançar as guias do seguro-desemprego, né? E o abono salarial, que é aquele benefício devido a todo trabalhador que recebe até 2 salários mínimos, ele antigamente a pessoa tinha uma carência de 30 dias, né? E essa carência de 30 dias passou para 180 dias, né? Então ele aumentou em muito o período de carência, tanto para o abono salarial quanto para o seguro-desemprego. Então, para o pessoal que está nos assistindo, quais foram as mudanças nas regras trabalhistas? Resumidamente, aumentou em muito o período de carência para a concessão do seguro-desemprego e do abono permanência. O que pode prejudicar o trabalhador esse aumento aí? O trabalhador ele tem que ter trabalhado muito mais para poder receber os benefícios trabalhistas, né? Então, por exemplo, um trabalhador que nos últimos 3 anos ele trabalhou, digamos, 16 meses e foi dispensado, foi demitido sem justa causa, ele não vai ter hoje o direito a receber as parcelas do seguro-desemprego. Anteriormente, sim. Agora, com essa mudança da medida provisória, somente aquele que trabalhou 18 meses ou mais, né, nesse período. Pois é, realmente esse é um dos pontos que vem causando uma polêmica, né? Porque não agradou o pessoal aí, os empregados, porque realmente esse aumento aí faz toda a diferença no bolso do consumidor. Mas tem mais mudanças por aí, né, Guilherme? Existem várias outras mudanças. Eu até digo que as mudanças trabalhistas, elas até não foram tão significativas quanto as mudanças na Previdência Social, né? Ali o governo ele tem reiteradamente enxugado a Previdência e dificultado o acesso do trabalhador aos benefícios previdenciários, né? Então, na Previdência, a Previdência teve uma mudança bastante forte, tanto em relação à pensão por morte, quanto em relação ao auxílio-doença. Então, vamos começar a falar alguns desses pontos, começando pela pensão de morte, aí, quais são as novidades a partir de agora? A pensão por morte, agora, ela também tem uma carência de 24 contribuições para a percepção da pensão por morte. Ou seja, antes da medida provisória, o trabalhador falecido ele não precisava ter uma carência para
para poder dar pensão para os seus dependentes, né? A partir dessa medida provisória, agora o trabalhador ele tem que ter trabalhado no mínimo 2 anos para poder para o dependente poder ter direito à pensão. Ou seja, então, Rodrigo, trocando em miúdos, o trabalhador, digamos assim, um trabalhador novo, que começa a trabalhar agora, trabalhou durante 1 ano e veio a falecer, a sua esposa ou seus filhos, eles não vão ter direito ao benefício de pensão por morte, porque esse trabalhador não tinha cumprido 2 anos de carteira assinada, né? Então, isso é uma coisa que, salvo, claro, nos casos de doença, acidente do trabalho. Então, digamos que a pessoa é um pedreiro, caiu da construção e veio a falecer, né? Daí, nesse caso, não precisa da carência dos 2 anos. Mas todos os demais, ele vai precisar dessa carência dos 2 anos, né? Pois é, mais um aumento de prazo aí, agora 2 anos para poder ter direito. Exatamente. A pensão por morte teve uma mudança extremamente significativa, né? Outra mudança que, no meu ver, também ainda vai existir muita discussão, é que a pensão por morte antes ela era vitalícia, né? O dependente falecia, o trabalhador falecia e o dependente recebia a pensão até a data do seu falecimento. Hoje em dia não, hoje em dia ela é temporária, que ela varia então de 3 anos a 15 anos. Uma pessoa, por exemplo, hoje, por exemplo, uma mulher, que o marido falece e no data do falecimento ela tinha 43 anos, ela só vai receber o benefício de pensão por morte durante 15 anos, né? Ela não vai mais receber até o final da vida. Então, ou seja, o que acontece? O dependente, hoje em dia, ele está fadado a ter que procurar a sua independência financeira, né? Porque do modo como está, essa relação agora que deixou de ser vitalícia para ser temporária, a pensão, ela faz com que o dependente se obrigue a ir também no mercado de trabalho e que não faça do seu sustento próprio somente a pensão, né? Além disso também, Rodrigo, existem mais outras duas que, ao meu ver, são as mais drásticas, né, sobre a pensão por morte. A terceira mudança da pensão por morte foi o tempo de casamento ou união estável. Veja só, Rodrigo, uma pessoa hoje em dia que é casada há menos de 2 anos, ela não vai ter direito à pensão por morte, porque a lei obriga que o casamento ou a união estável, né, no caso dos companheiros, seja de no mínimo 2 anos na data do óbito, né? E o pior de tudo, em relação à pensão por morte, é que a pensão por morte hoje em dia, agora ela está pela metade do valor do benefício. Dando um exemplo para ficar mais fácil, né, de entender. Se, por exemplo, o trabalhador que faleceu, ele recebia de aposentadoria R$2.000, a sua dependente, a sua esposa, o seu filho, ele vai receber R$1.000, né? Essa pensão ela diminui pela metade, sendo que, conforme o número de dependentes, essa pensão vai aumentando 10%, né? Então, digamos, se o marido faleceu e deixou uma esposa e um filho, daí vai ser de 60% do valor da aposentadoria, né? O que é uma diminuição bastante drástica, né? E pega os pensionistas de surpresa, né? Com certeza, todos, né? O início do ano já foi... A maioria dos assuntos já está pegando o pessoal de surpresa aí. Foi catastrófico para o trabalhador esse verdade, mas tem mais mudanças por aí, né, Guilherme? E, infelizmente, não são só essas notícias que eu tenho para lhe dar, Rodrigo. Sobre o auxílio doença, né, que é aquele benefício pago para o trabalhador que, em motivo de doença, ele não pode trabalhar, né? Agora ele teve uma redução do valor dele, né? Antigamente, o valor dele era uma média de todo o período trabalhado, né? Se tu tem 5 anos de carteira, vai ser uma média dos 5 anos. Hoje em dia, não. Hoje em dia é uma média das últimas 12 contribuições. Então, digamos, aquele empregado que trabalhou durante muitos anos numa empresa, ganhando bem, e depois saiu da empresa, foi demitido para trabalhar em outra, ganhando menos, o auxílio doença dele vai ser consideravelmente menor do que era anteriormente, né? Além disso, e o que é bastante preocupante para as empresas, né, para os empregadores, é que antigamente, até essa medida provisória, a empresa ela ficava a cargo, o empregado doente, ele ficava a cargo da empresa durante 15 dias, né? E a partir do 16º dia ele enviava para o INSS, daí lá no INSS fazia uma perícia e entrava em auxílio doença.
Hoje em dia não mais. Hoje em dia esse prazo dobrou. Agora o empregado vai ficar a cargo da empresa durante 30 dias. Né? Ou seja, a empresa ela vai ter que pagar os direitos trabalhistas do empregado durante um mês, para só então, a partir do 31º dia, encaminhar ele para o auxílio-doença no INSS. Né? E também, para finalizar essas informações para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, né? Existiu um aumento da carência. Antigamente, para se pedir auxílio-doença, eram 12 meses. Tu tinha que trabalhar durante 12 meses, durante um ano, para poder pedir o auxílio-doença. Hoje em dia, esse aumento dobrou. A pessoa tem que trabalhar durante 2 anos para conseguir o auxílio-doença, né? Então, é uma mudança bastante lamentável, né? Sendo bom ressaltar que são medidas provisórias, né? Então, como o próprio nome diz, elas tendem a ser provisórias, ainda vai passar por todo um processo legislativo, mas eu, na figura de advogado previdenciarista, eu torço para que essas mudanças não virem uma lei, né? E que elas sejam, como o próprio nome diz, provisórias e terminem, porque, no meu ver, elas são inconstitucionais e não respeitam os direitos do trabalhador, né? Essas mudanças já estão em vigor? Tem alguma data para começar a valer? Essas mudanças, elas ainda não estão em vigor, né? Elas só vão entrar em vigor dia 1º de março de 2015. Então, esse é um conselho que eu dou para todos que estiverem nos ouvindo e que estejam para pedir um auxílio-doença ou uma pensão por morte, que procurem o INSS antes dessa data. Porque a data do requerimento é muito importante nesses casos, porque a pessoa que entrar com pedido de auxílio-doença ou pensão por morte antes do dia 1º de março, ela vai pegar as regras antigas, né? Já a pessoa que entrou depois, daí ela vai ter que suportar essas mudanças legislativas, né, Rodrigo? E o que levou a todas essas mudanças? Tem uma questão específica, assim, para essas medidas entrarem em vigor, ter essa medida provisória? O que eu digo, assim, existe, principalmente nessas matérias de direitos sociais, né, que são os direitos trabalhistas e o direito à previdência, existe muita especulação, né? Se diz muito sobre o rombo da previdência, né? Diz que o INSS ele tem um déficit muito grande, né? E que assim tem que começar a diminuir os benefícios previdenciários, né? Só que o problema é que não existe nenhum cálculo atuarial que demonstre ao trabalhador brasileiro que realmente existe um déficit ou não, né? Então, o que acontece? Eu vejo que são mais questões políticas, né? São questões políticas. O governo ele pretende diminuir a previdência justamente porque eles dizem que a carga de impostos não coincide com a carga de impostos, por mais que seja grande, né? Não coincide com o número de trabalhadores que estão recebendo algum benefício, seja previdenciário ou trabalhista, e por isso eles tendem a arrochar os benefícios previdenciários do trabalhador, né? Pois é, são grandes mudanças. Se você aí de casa ficou com alguma dúvida e queira que ela seja esclarecida melhor, entre em contato aqui com a equipe da TV Santa Maria através do nosso telefone 3028 3045, que nós vamos responder nos próximos programas. Eu já aproveito, agradeço a presença do Guilherme Huber por estar trazendo aí, esclarecendo ao pessoal de casa essas novas mudanças e, como você falou, vamos torcer para que sejam provisórias, né, Guilherme? Vamos torcer, Rodrigo. Eu agradeço muito por vir aqui ao programa e sempre que o escritório está sempre a dispor para qualquer dúvida. Tá certo, obrigado, boa tarde, Guilherme.